conversar rapidinho sobre livros montanha-russa. Eu vi essa expressão para filmes e eu associei imediatamente para livros, para a gente pensar um pouco sobre spoilers. O que são livros montanha-russa? Quando a gente chega num parque, e quem já foi montanha-russa vai perceber mais fácil, a gente chega no parque e vê uma montanha-russa ou um outro brinquedo assim desses mais radicais, a gente pode olhar e a gente pode ver, assim, pode ir para a montanha-russa sem nem olhar como é que ela sobe e desce, como é que ela vira, ou a gente pode ir para a montanha-russa e a gente pode antes já ter visto tudo, que ela subiu, que ela desceu, que ela gira, que ela dá o looping, tá? Agora, o fato da gente ir para a montanha-russa depois de olhar não vai tirar a sensação que a gente vai ter na montanha-russa. E aí eu fiquei pensando que alguns livros têm essa qualidade, talvez, ou esse estilo também. Tem livros que a gente pode já saber a história, mas a gente não vai perder a qualidade, não vai estragar a leitura, a gente não vai ter spoiler. Isso é importante, eu acho, que a gente perceber se a gente radicalizar muito em relação aos spoilers e dizer, não, eu já sei, às vezes o final desse livro não vou ler de jeito nenhum. A gente pode estar perdendo uma boa experiência literária. Eu trouxe aqui dois exemplos só, mas eu quero já perguntar para vocês se vocês já tiveram vontade de ler um livro depois de saber a história. Pode acontecer com filme, por exemplo, você assiste um filme e você gosta do filme e você sabe que tem um livro. Não é tão comum, eu vejo, né? Mas você assistiu, gostou, eu quero ler o livro. Por exemplo, Crepúsculo foi assim. Eu assisti o filme e eu gostei bastante. Eu fui ler o livro na época, porque eu achei muito bacana a história. Eu quis ler e quis a continuação também. Olha só o que aconteceu com O Duplo do Dostoiévski. Eu assisti um vídeo, uma live da Isa do canal Lido Lendo, que tá fazendo um projeto de leitura do Dostoiévski. E aí, quando eu peguei o livro, eu tenho a impressão, assim, eu assisti a live porque eu não sabia se eu ia ler a história. E eu não estava me importando com os spoilers. Eu peguei vários assuntos e eu já sabia a trajetória toda do Goliath, que é o protagonista. Mas o fato de eu saber a temática e de eu saber a história foi o que me fez ter mais vontade de ler. E cada vez que eu lia a história, era meio como se eu tivesse lendo pela segunda vez, assim, já sabendo o que ia acontecer e prestando atenção nos nuances. Como Dostoiévski, o jeito que ele escreve claro que vale a pena esses clássicos, né? Às vezes, cada vez que a gente lê, a gente aprimora mais a experiência literária. Foi o que aconteceu comigo nessa história aqui. Então, saber da história aprimorou o olhar que eu tive nas cenas. Eu já sabia o que eu tinha que prestar atenção nas cenas. É um tipo de leitura muito válida. Tem um gênero literário que eu não sei se vocês gostam, mas quem gosta sabe que é um gênero montanha-russa. A gente já sabe o que vai acontecer, mas a gente gosta de ler mesmo assim. São os romances de época. Então eu trouxe aqui como exemplo os romances da Julia Quinn, da Lisa Kleypas. Eu trouxe Como Agarrar uma Herdeira, que foi o livro que eu li mais recentemente desse gênero. Ler romances de época é montanha-russa, porque o que interessa é o percurso, é o caminho e não o final. Não adianta, pra mim, a gente, assim, não vai estragar eu saber que existe um romance romântico, que existe uma mocinha, que existe um protagonista, um mocinho, e vai ter aí um vilão no meio pra bagunçar o amor deles. Inclusive, quem gosta de ler romance de época, eu acho que já sabe até mais ou menos o momento em que a gente sabe que as coisas só vão resolver no final, mas a gente já sabe às vezes até o momento que acontece assim a união do casal. E aí, mesmo a gente chegando perto, o que interessa é como isso vai acontecer, como
Como que essa mocinha se comporta? Qual a personalidade dela? Eu acho que livros montanha-russa podem ser uma boa pedida também. Às vezes a leitura dá aquele conforto, porque a gente sabe que não vai ser surpreendido com muita coisa na história. Isso dá um certo conforto no momento da nossa vida que a gente queira ler uma coisa que a gente já tem o conhecimento. Outra coisa também é eu trouxe assim meio que 2 exemplos assim bem diferentes em termos de estilo literário, porque o clássico, ou um tipo de livro que o escritor, ele às vezes seja de uma complexidade maior, às vezes a gente já saber antes faz a gente aproveitar melhor a leitura e perceber coisas que um leitor comum que não estuda letras às vezes não perceberia. Então vamos pensar juntos aqui quais os livros que vocês acham que são estilo de livros montanha-russa que vocês leram, ou o gênero que vocês acham que são montanha-russa. Bora conversar aqui nos comentários. Até a gente se vê no próximo vídeo.